Pode falar. Né, só complementando que no caso da enxaqueca mesmo, né? Tem muita gente que não sabe qual que é a dor de enxaqueca. Que aí às vezes a pessoa fala, eu tô com enxaqueca, eu tô com enxaqueca, eu tô com enxaqueca. Na verdade a pessoa tá tendo um AVC, tá tendo alguma coisa do tipo e não sabe. Tá acreditando que é só uma dor de cabeça. Maravilha. Acontece bastante. A pessoa, ela acha que ela tem uma coisa porque ela leu no Google. Eu sou super a favor do paciente ele ser bem informado, dele saber o que ele tem, dele buscar. Só que é difícil de filtrar informação boa De de pesquisa na buscador, internet. de pesquisa. Principalmente naquele momento que você tá meio tenso e desesperado, tudo que você vai achar você encaixa, né? Você cabe ali em qualquer coisa. Então, assim, a enxaqueca, se a gente puder, as clássicas, né? Elas são de um lado só da cabeça. Elas podem vir com algumas salvas, que é alguns sinais oculares, um embaçamento da visão, alguns focos de ponto de luz mais forte. Pode ser de característica pulsátil. Pode durar aí de algumas poucas horas até algumas semanas. Então a enxaqueca ela é difícil de falar, puxa, você tem enxaqueca. E uma outra coisa que vale a pena ressaltar da enxaqueca é que hoje ela é uma doença que não tem cura. A enxaqueca não tem cura. Ela tem controle. Você consegue dar qualidade de vida para a pessoa. Agora falar, olha, você nunca mais vai ter, É impossível. hoje em dia não existe. Se alguém estiver vendendo alguma coisa assim, está vendendo Fake news. fake news. Exatamente. Então, assim, fazendo o gancho do que a gente estava falando, a enxaqueca ela tem muito gatilho alimentar. Tem pessoas que têm muito gatilho de enxaqueca com chocolate, café, coisas estimulantes assim. Tem pessoas que têm muito gatilho de enxaqueca com queijo, algumas coisas mais gordurosas e muita farinha branca, muito carboidrato. Olha, Então, assim, são as dicas que a gente sempre fala, olha, você está numa crise de enxaqueca, vamos fazer uma redução desses tipos de alimento que você está consumindo demais e vamos ver como é que você fica. Quase todos os pacientes que compram a ideia de fazer esse teste em casa, de reduzir alguns alimentos, eles passam muito melhor das crises. Diminui a intensidade e espaça muito as crises. Ou seja, a qualidade de vida. ô Daniel, então significa dizer que, por exemplo, se a pessoa ela saiu da enxaqueca, aí ela volta a comer farinha branca, às vezes não dá enxaqueca nela. Aí de repente ela volta a ter, porque talvez foi um excesso no organismo, é isso? Potencializado com algum estresse, alguma coisa que ativou? Assim, se ela está num período separando do marido, por exemplo, estresse absurdo. E com isso, esse estresse leva ela a comer mais alimentos que dão uma falsa sensação de prazer, que é carboidrato, chocolate, não sei o que mais. Ela fala, nossa, estou morrendo de enxaqueca. São dois fatores muito importantes que estão junto ali, acontecendo ao mesmo tempo. Pode ser que esses fatores tivessem ou um ou outro, as crises dela ou seria menor, ou ia passar batido. Então acontece muito isso. Começa a somar fatores. A gente chama isso de somação temporal de eventos. Então ela está comendo mal, ela está com problemas de relacionamento, de estresse, ela está dormindo mal, ela está sem atividade física, sabe? Então são muitos microfatores que somados viram uma bola de neve grande. Então o difícil é justamente identificar qual ou quais fatores estão mais potencializados ali nela naquele momento para conseguir ou a gente tentar reverter. Isso as questões que dependem só dela. Tem as questões, claro, que ou alguma medicação ou algum tratamento, como o tratamento que eu proponho também, que aí tem algumas questões físicas que envolvidas na enxaqueca, Por exemplo, principalmente alguns bloqueios cervicais, ela não consegue movimentar muito bem a cervical, ou tem uma dor cervical, tem alguns nervos que saem da cervical e vão para a cabeça, para o crânio, que eles são os transportadores, como se fosse o Uber da enxaqueca. entendi. Entendeu? Se ele está ali funcionando de uma maneira inadequada, a chance dessa pessoa ter enxaqueca, ela multiplica por muito. Mas você, Olha. como profissional nessa área, como você faz para esse nervo trabalhar, voltar a trabalhar ao normal? Não ser mais o Uber. Não ser mais o Uber da enxaqueca. A minha área de trabalho, a osteopatia, ela é toda manual. Avaliação, diagnóstico e tratamento. Certo. Então, algumas manipulações, o pessoal buscar aí no YouTube, é muito exagerado a maneira que é feita. As manipulações que a gente fala, sabe quando você vê alguém manipulando que estrala o pescoço, a coluna? Você acha que vai quebrar o pescoço da pessoa? Não vai. Ser feito de uma Você maneira... fala, por exemplo, tipo quiropraxia? É muito semelhante. A osteopatia e a quiropraxia são muito semelhantes. A osteopatia é mais completa em alguns aspectos.
Certo. que ela leva em consideração a parte visceral e a parte do crânio também, não só a coluna. Aham. Então, esses tratamentos em cima de algumas vértebras específicas para enxaqueca, tratamento no próprio crânio, tratamento através da boca para melhorar a circulação de sangue dentro do crânio, costumam melhorar muito as crises de enxaqueca. Caraca. Não imaginava isso. E aí, Tô o de que você cara. comentou então? Por exemplo, alguém tá com enxaqueca. Primeira coisa, então, das pessoas seria, se você conseguir, tira chocolate, tira farinha e tira café, Café. por exemplo. E, se puder, comparecer lá no seu consultório para fazer uma... Não é massagem, né? Não, é um tratamento. É um tratamento mesmo. Assim, tem pacientes. Mas quem não quiser, pelo menos cortar esses 3 já vai ajudar. Ajuda, puxa, ajuda bastante. E assim, tem que fazer um teste de pelo menos uns 5, 7 dias. Pra Às seu organismo vezes a dar pessoa tá com uma ressaca, acha que é enxaqueca e vai lá. Ou então tá com enxaqueca para um dia e já volta comigo. a pessoa fala, vou cortar essa refeição, se não der certo à noite eu já como. Não é por aí. O corpo ele precisa de desinflamar para que ele funcione de uma maneira melhor. E esse desinflamar leva um certo tempo. Leva um certo tempo. Mas qual que é uma média de tratamento osteopata, mais ou menos? Para enxaqueca, por exemplo, como é Aham. uma questão que é de controle, normalmente a gente faz 3 ou 4 atendimentos, um por semana durante um mês, Certo. e depois isso passa para 15, 20 dias, até uns 3 ou 4 meses. Para ter esse controle, assim, para tentar tirar o máximo de influência que o corpo tem nessa enxaqueca. Certo. Esse é um fator. Mas depois, vira e mexe, vai ter que ir lá. Sim. Eu falo porque, assim, normalmente as pessoas, foi o que você comentou, Daniel, as pessoas acham que vão resolver, de repente, de uma forma eterna, um problema. Eu comentei com o Ciro, tipo, eu tenho rosácea, né, no nariz. Então, todo ano eu tenho que ir lá, o cara tá com laser no meu nariz, queima uns negocinhos, tá tudo certo. É um tratamento que eu preciso fazer anualmente. Sim. Por quê? Porque não vai sempre voltar. Então, talvez a enxaqueca, por mais que espaço, talvez cada 3 meses vai ter que ir lá de novo, dar uma recalibrada, a sei lá. depender do 6 como meses. evoluir. Porque assim, que a gente fala, o tratamento da maca é uma parte do tratamento. Pequena, 20% do tratamento. Os 80% restantes é o que a pessoa faz e principalmente o que ela deixa de fazer. É a questão alimentar, a questão do estresse, a questão do sono, atividade física. Se ela faz tudo bonitinho, e no consultório a gente também consegue fazer tudo que a gente que precisa de fazer, a chance desse tratamento se encerrar e depois ele vem igual você, uma vez por ano, às vezes a cada 6 meses, é bem maior. E aí você economiza tempo e economiza dinheiro. É isso que as pessoas estão começando a entender. E saúde, né? E ganha saúde. Ganha saúde. Agora, quando a pessoa ela traz para o profissional toda a responsabilidade do tratamento, é aquele cara que precisa de vir no mínimo uma vez por mês e por longos anos. Por longos anos. Eu não gosto de ter esse tipo de paciente. Porque ele não muda. Porque ele não muda. E aí ele fica sempre reclamando que como se a culpa fosse sempre sua, né? Ele fala, puxa, eu vim aqui semana passada, mas já 15 dias depois começou a doer. Aí o cara tá ali tomando cerveja, tá tomando vinho, tá comendo pizza. Lascou, Coca-Cola. Sabe? Aí é difícil, é um paciente difícil de tratar. Só que assim, tem gente que fala, não, eu prefiro vir aqui do que... Sim. Porque eu sei que eu não vou fazer. Então eu venho aqui, eu consigo amenizar, eu consigo sofrer menos com isso, né? Que é a brincadeira que todo mundo fala quando vai pra academia, né? Eu fui pra academia, agora eu posso tomar uma cerveja de boa. Que seja, né? Não, um copo ou 2 acho que não atrapalha a recuperação do desenvolvimento do músculo, o álcool. Eu sei que interfere. Mas não seria isso, né, num caso desse. Não é esse cara que vai ter prejuízo. Aham. Entendeu? Quem faz muito e sempre. A questão, assim, da saúde hoje em dia, talvez seja assim, os excessos serem exceção. Mas não é. Você, poxa, a pandemia, quando estava tudo parado, quantos pacientes que falam, olha, cara, eu tô bebendo todo dia. Todo dia. Tô enxugando um gradadinho de cerveja lá em casa. Falo, meu Deus do céu, eu não tenho nem saúde para isso. Tá louco. Ô, Daniel, e como eu vou pegar uma coisa que realmente vai acontecer. A gente tá passando a viver mais e envelhecendo. Qual que seria, por exemplo, algum momento de se procurar você como profissional para chegar na velhice menos ruim? Se a gente for colocar uma idade ideal... Uma média. Alguma coisa entre 25 e 30 anos, começar
Assim, tratamentos pontuais. 25 a 30. Você pensou uns 50, né? Eu pensei mais, eu pensei em Não, torno né, da faixa nessa dos idade, 40. né, quem começa a procurar com 50 anos, nunca se cuidou com nada, Uhum, ele precisa de mais frequência. certo. Ele precisa de mais tratamento. Quem começa ali com uns 30 anos, fala, pô, vou vir a cada 3, 4 meses aqui e tal, depois dos 35 eu vou vir mais frequente, 40 eu venho a cada 2 meses. Esse cara chega nos 50 muito bem. Eu acho que se começar depois dos 43 ainda começa bem, viu? Você acha?